Amém? Vamos lá. Essa é a carta do apóstolo Paulo, Epístola Cartas à comunidade de Roma. São Paulo está dirigindo essa carta aos romanos. Vamos entender aqui, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. O dia inteiro somos tratados como gado, destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pelas virtudes daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outras qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, a essência da virtude é a vontade de Deus. Quando falamos da essência das virtudes, primeiro vamos falar um pouquinho das virtudes. Quando a igreja coloca a palavra virtudes, ela está direcionando a um bem. Santo Agostinho ele dizia o seguinte: para que nos é dado a graça de Deus? Para fazer o bem e evitar o mal. As virtudes são hábitos que nós criamos. Mas é importante a gente entender o seguinte, que as virtudes que nós temos, ela nos é dado pelo próprio Deus a nós. É a graça de Deus que alcança o coração do homem. Nenhum cristão, ele consegue ser um bom cristão se ele não viver pelas virtudes. Vamos entender então sobre as virtudes. A igreja nos ensina que quando nós iniciamos a nossa fé, pelo primeiro sacramento da igreja, qual seria o primeiro sacramento? Quem pode me responder? O batismo. O batismo é a iniciação cristã. Todo aquele que quer servir o Senhor, que quer professar a sua fé, todo aquele que crê em Jesus e entra pela porta da igreja para fazer parte dessa igreja, ele entra pelo batismo, ele precisa ser batizado. E qual que é a realidade do batismo? É muito importante a gente entender, mas eu sou de pastoral, eu sou catequista, É importante a gente mergulhar e entender a essência das virtudes. Quando você é batizado, você deixa de ser criatura e se torna filho amado de Deus. Você deixa de ser criatura, passa a ser filho amado. Deus te acolhe nos seus braços. É importante a gente entender que a igreja, ela foi criada como um meio de salvação para a humanidade. A porta da salvação é a igreja católica, é a igreja mãe, é a igreja com mais de 2000 anos de história. Mas João Paulo, você está dizendo que a igreja católica é a igreja verdadeira? Sim. Estou convicto que a igreja católica é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus está fundando a sua igreja sobre Pedro. Pedro é o primeiro papa da igreja católica. De Pedro até o nosso atual papa, qual é o nosso atual papa? Papa Francisco. São 266 papas na história da igreja. Então a igreja tem 2000 anos. Mas e a igreja dos nossos irmãos protestantes?
A primeira igreja evangélica ela surgiu em 1517 por Martinho Lutero. Foram a igreja luterana. Com 95 teses, Lutero deixou a igreja católica, que ele era monge, era padre, deixou a igreja católica, desobedecendo a igreja, ele começou a igreja protestante. Protestou contra a igreja católica. Então, fundou a primeira igreja protestante. Depois se juntou a Calvino, e aí vieram as igrejas protestantes, e são milhões hoje de igrejas protestantes. Mas a nossa fé católica, ela segue uma linha. Em todo mundo, ela segue a mesma liturgia. Sim ou não? Sim. Olha que tremendo, a comunhão da nossa igreja. Quem é o nosso Papa? Papa Francisco. A igreja tem o pontifício, que é aquele que faz a ponte entre a humanidade e Deus, que é a boca de Deus para orientar as suas ovelhas. E nós somos o povo de Deus. Então, o Papa, ele tem essa palavra Papa, significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos. É o significado da sigla Papa. Então, Pedro, ele recebeu de Deus, ou melhor, de Jesus, a graça de ser o primeiro Papa. O que fosse ligado na terra, seria ligado no céu. Ligasse no céu, seria ligado na terra. É a autoridade espiritual que nos liga a Deus. Então, a Igreja Católica tem essa missão de levar a conversão para o mundo. É a porta de entrada. Por meio da Igreja, viveremos os sacramentos, viveremos a experiência de cura e de resgate. Os sacramentos da Igreja estão no tempo messiânico. Iniciou com Jesus e vai terminar quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Então, a experiência dos sacramentos é a experiência de santificação do povo de Deus. É daí que nascem as virtudes. Qual o primeiro sacramento de iniciação cristã? Então, o batismo nos leva a ser filhos amados de Deus. Quando você é batizado, o seu pecado original, ele é apagado. Aquele pecado que herdamos de Adão e Eva, no seu batismo ele é apagado. Olha que graça que temos pelo batismo. Mas João Paulo, se o pecado original em nós é apagado no batismo, por que eu peco ainda? Porque tem as sequelas deste pecado original. O pecado original é apagado, mas ficam as sequelas. O apóstolo Paulo nos ensina que são as inclinações que temos diante do pecado, a fraqueza que temos diante do pecado. Então, Jesus, ou melhor, a Santíssima Trindade, Deus, Pai, Jesus sendo Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a comunidade da Santíssima Trindade veio resgatar a humanidade, que estava perdida devido ao pecado. Sabe como é chamado no grego a igreja? Igreja no grego significa carol. Carol significa Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. Jesus, quando está na cruz, ele está de braços abertos, recebendo toda a humanidade para ser salva pelo seu sangue derramado no alto da cruz. Então, através de Jesus, temos a graça de entrar no céu novamente. Porque no Antigo Testamento, para se purificar dos pecados, eram mortos animais. O povo do Antigo Testamento, que acreditava em Deus, o povo que buscava Deus, se purificava dos pecados de uma forma simbólica. Mas o cordeiro imolado foi morto para a salvação da humanidade. Quem é o cordeiro imolado? Jesus. Através do sangue de Jesus já não foi mais uma forma simbólica. Não é mais uma forma simbólica. Por mais que as pessoas se cobrissem com o sangue dos animais, era uma forma simbólica de obediência, de temor a Deus. Mas com a morte de Jesus na cruz, Jesus levou sobre si todos os pecados da humanidade. Ele pagou com seu sangue pela nossa salvação, assim abrindo as portas do céu para que podemos entrar novamente no reino celeste, voltando aos braços do Pai. Mas era necessário preparar
restaurar o povo de Deus. E aí que entra os sacramentos. Então, a partir de Jesus, se inicia o sacramento do batismo. No sacramento do batismo, deixamos de ser criatura, passamos a ser filhos amados de Deus. E aí recebemos de Deus a maior graça, que são as virtudes. Como é chamado? Aquele que é batizado, ele recebe de Deus as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Olha que tremendo isso! Sabe por que você hoje é um cristão que vive não somente no natural, não somente a visão limitada, mas vê o sobrenatural? Você confia em Deus, você entra no mistério do coração de Deus, porque você tem o dom da fé. Você recebeu de Deus a virtude da fé. Você recebeu de Deus a virtude da esperança, de confiar que há algo maior do que você vive aqui. São Paulo disse: é só para essa vida que temos vivido, somos os mais dignos de lástima, de pena. Mas ele sabia que não é só para essa vida que sofremos, mas sofremos para estar com Deus um dia no céu, vivendo a eternidade com Deus. Por isso o Senhor nos deu o sacramento e nos deu as virtudes. Então você tem a graça dada pelo próprio Deus. Não foi algo que você buscou quando você entrou na Igreja Católica. Não foi algo que você comprou, que você conquistou. Não, foi dado por amor de Deus. Deus te deu o dom da fé. Deus te deu o dom da esperança. E te deu o amor que está no teu coração, que são chamadas virtudes teologais. Então, é a iniciação cristã, fé, esperança e a caridade. Aí você entende esse mistério que você entrou. Por que hoje há algo que acontece na tua alma, no teu coração? Olha o que São Tomás de Aquino vai ensinar. Olha que precioso que ele vai ensinar. Ele diz o seguinte: quando a pessoa é batizada, ela recebe uma luz sobrenatural. Aí ele explica, ele dá uma explicação para que a gente entenda mais claramente o que significa essa luz sobrenatural. Vamos colocar o mundo hoje, as pessoas, elas nascem com uma inteligência, com conhecimento, mas elas não têm essa luz sobrenatural. Só quem tem essa luz sobrenatural são aqueles que são batizados. Aí ele dá um exemplo. Imagina você chegando, aquela viagem que você fez, aquela cidade turística que você foi. Você chega pela primeira vez naquela cidade. Creio que vocês já viajaram, já foram para outros lugares. E pensa você chegando à noite. Chegou a primeira vez que você foi para aquela cidade. Aí você chega à noite naquela cidade. Você vai chegar no hotel ou na casa, ou seja qual for o local que você vai ficar. Você vai olhar a cidade, as luzes da cidade. Você vai ver que tem talvez um lago, um mar, se for para a praia, tem os prédios, as casas, tem os bosques, mas está de noite. A visão que você tem daquela cidade é limitada, sim ou não? Sim. Aí você chega na cidade ou amanhece e você olha novamente para aquela cidade. Nossa, olha aquele lago, tem até peixes, água cristalina. Olha aquelas árvores, o verde daquelas árvores. Nossa, olha a cidade, que linda! A visão é outra, sim ou não? Sim. Olhar à noite e olhar de dia é diferente. São Tomás diz que aquele que é batizado, ele recebe a luz sobrenatural do Espírito Santo. Ele recebe uma visão, uma sabedoria sobrenatural da graça de Deus. É o olhar de dia aqueles que são batizados. E aqueles que não são batizados é como o olhar de noite. Então é graça de Deus. É o que nos leva a mergulhar. É por isso que os santos da igreja, a tradição da igreja, viveram mistérios tremendos no coração de Deus. Então são as virtudes que foram nos dadas. É a graça do Senhor. As virtudes que nos levam a viver o melhor de Deus em nossas vidas. Isso que Santo Agostinho dizia.
A graça de Deus é nos dada para fazer o bem. Ser um homem de virtudes, uma mulher de virtudes, homens e mulheres virtuosos, é viver o bem em nossos corações, é dar o nosso melhor. Aí a gente entra nas virtudes, trazendo essa realidade de virtudes para nossas vidas. O que Deus quer nos dar através das virtudes? Deus quer nos santificar. Deus quer nos levar à graça, quer nos preparar para o céu. E quem é aquele que nos leva a essa experiência profunda com Deus? O Espírito Santo. Nós todos temos a virtude da fé, da esperança e do amor, que é a caridade. O pecado, ele como que destrói o amor no coração do homem. Quando você peca, quando eu peco, nós perdemos a virtude do amor. Nós quebramos, fragilizamos o amor em nossos corações. Essa graça do amor já não queima mais os nossos corações, porque se esfria com o pecado. Mas fica ainda a fé e a esperança, que nos leva a retornar, a buscar a confissão, que é o sacramento de purificação, de restauração. E é muito importante a gente levar a sério esse sacramento da penitência, que é o da confissão, porque é onde os pecados que estão em nós são apagados e temos a graça de recomeçar a nossa história, recomeçar a nossa vida de santidade, de intimidade com Deus. Eu, para estar aqui hoje, ou para pregar em qualquer outro lugar, eu sempre busco uma vida de confissão, me confesso para que eu possa ser usado por Deus, para que o Espírito Santo se manifeste com poder através da minha vida, para que eu possa ver o poder de Deus acontecendo, o Evangelho acontecendo. Então, eu sou limitado pelos meus pecados, sou pecador igual você, mas eu luto por uma vida de santidade. Hebreus capítulo 12, versículo 14 vai dizer o seguinte: procurai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, a qual ninguém pode ver a Deus. Sem santidade é impossível ver o Senhor. Sem santidade é impossível que você viva o amor de Deus no teu coração, porque o amor de Deus no coração do homem é a essência da vida cristã. Se as virtudes são a fé, a esperança, a caridade, que são as virtudes teologais da iniciação cristã, a essência das virtudes é o amor. Por que, João Paulo, a essência da virtude é o amor? Porque Deus é amor. Porque é através do amor que somos santificados. É Deus agindo em nossos corações, é Deus morando em nossos corações. Santo Agostinho, ele dizia algo muito tremendo, que eu procurava fora quando estava dentro. Por que ele disse isso? Porque Deus estava dentro do coração dele, e ele procurava fora as respostas da vida dele, das angústias, do sofrimento, de tudo que ele vivia, buscava respostas. Santo Agostinho era um homem antes da sua conversão muito inteligente, conhecedor da doutrina. Ele era da doutrina dos maniqueus, do maniqueísmo, que é uma heresia totalmente contrária à fé cristã católica. E ele pregava e ensinava um conhecimento muito grande, mas sentia o vazio no coração dele. Por quê? Faltava o amor. Quando Santo Agostinho, ele gostava de desafiar muito as pessoas que tinham conhecimento, porque... Calma, foi só um barulho. Então, ele gostava muito, era só para acordar quem estava dormindo. Então, Santo Agostinho, antes da sua conversão, ele gostava de debater e de vencer aqueles que ele debatia. Ele encontrou um homem chamado Santo Ambrósio. Santo Ambrósio estava pregando o Evangelho e falou: opa, é esse aí que eu vou desafiar. Vou mostrar que o meu conhecimento, a minha doutrina dos maniqueus é maior do que o cristianismo. Ele falou: vou desafiar. Mas Deus pegou ele primeiro. Quando Santo Agostinho, que não era santo até então, que não era convertido, era Agostinho somente, quando ele ouviu, ele falou assim: eu vou conhecer o meu adversário, eu vou ouvir o que ele está pregando e vou debater contra ele. É assim que acontece. Então ele falou assim: eu vou ouvir. Quando ele ouviu a palavra de Deus, a palavra de Deus penetrou o coração dele, porque a conversão acontece dessa forma, meus irmãos.
Você escuta, entende, medita sobre tudo que está sendo falado. É isso que eu quero, é a verdade para o meu coração. Então você permite que vá para o seu coração. E aí se vai para as atitudes. Isso é a conversão. Você escutou a palavra de Deus um dia, através da igreja, através de uma pregação de um sacerdote, através de uma experiência, tomou posse daquela palavra e aquela palavra foi para o teu coração e aí gerou atitudes, transformação, mudança de vida, metanoia, mudança de pensamento. Então a conversão de Santo Agostinho foi exatamente isso. João capítulo 8, versículo 32 vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aquela palavra de Santo Ambrósio tocou tão profundamente o coração de Agostinho que dissipou toda a escuridão do seu coração. Toda a falsa doutrina caiu por terra e ele foi tocado pelo amor de Deus. Essa é a experiência que vivemos com o amor do Senhor em nossos corações. É a essência da vida cristã. É a essência dos dons, é a essência das virtudes. As virtudes que estão em nós, como elas são limitadas. O que a igreja nos coloca são as virtudes teologais, nos ensinando que é o início da fé cristã. É o início, mas há virtudes que são os bons hábitos que é gerado em nós, como a honestidade, a humildade, a perseverança, a bondade. Tudo isso são virtudes, são graças de Deus que o homem vive no seu coração. Qual a virtude de Nossa Senhora? Vamos ver se vocês entenderam a linha de raciocínio. Humildade. Exatamente. Nossa Senhora é conhecida pela humildade. Mas não vou entrar no tema porque alguém já vai falar desse tema. Mas eu quero falar de São José. Qual a virtude de São José? Uma das obediência. São José foi obediente a Deus. Ele obedeceu a voz do Senhor, ele olhava para o Senhor e tinha o temor em seu coração. Virtude. Qual mais? Vamos falar mais um aí de São José. Justo. José era um homem justo. Não gostava das coisas erradas. Por ser justo, ele até rejeitou Nossa Senhora quando ficou sabendo que ela estava grávida. Porque pela lei judaica, pela lei do Antigo Testamento, toda mulher que traísse o seu marido, aparecesse grávida, seria apedrejada à porta da casa dos seus pais. Então, José não deixou isso acontecer, porque amava muito Maria, mas ele a rejeitou no íntimo do seu coração, porque ele era justo e fiel a Deus. Então, São José, tão agraciado por Deus, que São José, ele, pela tradição da igreja, ele, pela pureza dele, ele é conhecido com uma pureza tão imensa que chega a ser maior do que a dos anjos. A tradição da igreja vai ensinar. São José é o patrono, é aquele que cuida de toda a igreja. Então São José é muito importante pelas suas virtudes. Então, se você olhar a vida dos santos, São Francisco de Assis é conhecido também por qual virtudes? Simplicidade. Simplicidade. Sem medo, fala. Desapego. Que mais? Caridade. A caridade. São tudo bons hábitos que são gerados em nós. É interessante que os hábitos, é conhecido, a nossa psicóloga ali pode até falar um pouquinho também, hábitos que a gente cria. Depois que você, isso é ensinado hoje até nas empresas, na parte profissional, pelos palestrantes. Se você é fiel, você é uma pessoa que conta mentiras. É uma pessoa, talvez você conheça uma pessoa assim, que gosta de falar mentiras, exagerar nas situações, nas histórias. Se você está lutando contra esse pecado, podemos dizer, que uma mentirinha são os pecados veniais. Várias mentiras se tornam um pecado mortal, que é a mentira da graça. Então, se você começa a lutar contra isso,
eu não vou mais falar mentira. Eu vou evitar situações de mentira. E você pratica isso por mais ou menos 20 dias, 21 dias. Você começa a criar hábitos de não mentir mais. Eu sou uma pessoa que não suporto mentiras. Eu, João Paulo, assim, desde antes da igreja, eu não gosto de mentiras. Não gosto. Ah, mas vamos contar uma mentirinha? Isso me incomoda muito, muito, porque foi um hábito, uma virtude que eu criei. Então, eu tenho dificuldade na oração. Rezar o texto. No início, você vai ter que se acostumar a criar essa virtude. É um esforço inicial que tem que ser criado. De início é difícil mesmo, você não vai conseguir de início, então você vai insistir. Você vai perseverando, outra virtude. Então, vai chegar um tempo que você vai ter uma facilidade de fazer e de cumprir com esse hábito. Então é algo que a gente tem que se acostumar. A gente precisa buscar de início, lutar para depois criar o hábito bom. É a mesma coisa dos vícios. A pessoa, ela começou com um vício de bebida. Ela começou com um vício talvez das drogas, talvez da mentira. Então, ela iniciou aquilo e se tornou algo comum para ela. E para ela deixar essa realidade, ela precisa lutar contra. Então, mudar os hábitos. Reeducar a nossa carne. Reeducar. Então, é assim que a gente vai se santificando nas virtudes. Você quer ser um homem, uma mulher de virtudes? É necessário, então, praticar. É necessário dar o primeiro passo. E o primeiro passo, dar o primeiro passo é sair do lugar. Muita gente fala assim, agora eu vou rezar o texto, agora eu vou fazer o meu jejum, agora eu vou ler a palavra todo dia. Mas aí fica só na decisão. Não tem atitude. Qual a diferença de decisão e atitude? Pensa que tem um galho de uma árvore e tem 3 pássaros no galho. 2 pássaros se decidem a voar. 3 pássaros no galho. 2 se decidem a voar. Quantos pássaros ficou no galho? 1? Alguém pensa diferente? Só decidiu, voou. Ficou 3. Voou, ficou? Não voou. Não voou? Não, ficaram os 3. Ele só pensou, mas não fez. Não teve ação. Entenderam? Exatamente. A decisão sem atitude não vale de nada. Toda vez que você fala, eu me decido por isso, mas você não dá o primeiro passo, não sai do lugar, nada vai acontecer. É isso que o inimigo de Deus, é isso que tem acontecido na vida de muitos de nós cristãos. Nos deixamos levar apenas pela decisão sem atitude e nada muda. Mas por que a minha vida não muda? Deus não me ouve, eu não cresço, eu não amadureço. Por que não acontece? Porque não há ação. É um grande engano. A atitude, a decisão é acompanhada de atitude. Isso é muito importante se você praticar isso em todas as áreas da sua vida, não só a área espiritual que eu estou falando aqui, mas na área profissional, na sua área familiar, nos seus projetos de vida. Você vai crescer, você vai ver os resultados acontecendo. Então, leva isso para a sua vida e você vai ver o crescimento que você vai ter espiritual, o amadurecimento, quando você começar a ter atitudes, quando você começar a mergulhar na graça de Deus, a entender melhor tudo aquilo que você vive na sua fé, a sua experiência com Deus, de intimidade com Deus. Isso vai crescendo, o amadurecimento, quando você não se deixa levar pela tempestade, vem o sofrimento, vem as situações difíceis, você se deixa levar. Quando passa o sofrimento e você tem fé, confiança em Deus, aquele sofrimento ele gera fortalecimento na tua alma, amadurecimento. Mas quando você se desespera e se entrega, aquilo te leva junto e você não cresce. Quando você derrama as suas lágrimas pela graça de Deus, pelo nome de Jesus, isso santifica a tua alma. Quando você sofre pelo pecado, pelo mundo, são lágrimas em vão. Então aprenda a sofrer por Jesus.
Olha a essência da vida de santidade. Olha a essência do amor do Senhor em nossos corações, das virtudes que precisamos buscar. Você pode ser uma pessoa melhor diante de Deus. Você tem uma capacidade pela graça de Deus. O Espírito Santo gera santidade em você e te leva a ser uma pessoa melhor. Mas você quer isso para a sua vida? Responda com atitudes. Ah, eu sou uma pessoa nervosa, estressada. O que você tem feito para melhorar? Ah, eu brigo com o marido, com o namorado, eu brigo com os filhos. O que você tem feito para melhorar? Atitudes. É isso que Deus espera de nós. Deus, Ele quer nos ver lutando. Quando Santo Antão estava numa luta espiritual muito terrível com o demônio, e ele sentiu a ausência de Deus, de Jesus, e ele desesperou, ele falou assim: Jesus, cadê você? Que eu estou sendo metralhado, atingido pelo inimigo e o Senhor não está comigo. Aí ele pediu misericórdia para Deus. Aí ele venceu a luta espiritual dele e Jesus apareceu, se fez visível para ele. E ele falou: Jesus, onde o Senhor estava, que me deixou sozinho lutando com o inimigo? E Jesus falou: eu estava o tempo todo com você. Eu sempre estarei o tempo todo, mesmo que você não enxergue pelo seu desespero, pelo pecado, por diversas situações. Eu sempre estarei com você. Mas eu queria te ver lutar. Olha o que Jesus disse para Santo Antão. Jesus, ele quer nos ver lutando. Por isso que muitas vezes ele permite situações de sofrimento em nossas vidas, para que a gente possa ser homens e mulheres de virtudes, cresça na graça dele. Então ele permite as situações diferentes na nossa realidade quando cometemos algum erro, algum pecado que tem as consequências negativas. E muitas vezes passamos por dificuldade, sofrimento. Por que Deus está permitindo? Não! É consequência da má atitude que tivemos. Boas atitudes, bons hábitos geram santidade. Más atitudes, pecados, geram maldição sobre as nossas vidas. E Jesus é misericordioso e nos sustenta. E muitas vezes reclamamos. Por quê? Reclamamos até com Deus. Por que Deus deixou isso acontecer? São consequências das nossas atitudes. E Deus é misericordioso para nos sustentar, para cuidar de nós. Então, a essência do homem é o amor de Deus. Para finalizar, que eu acho que o tempo já foi. Quanto tempo eu tenho aí? Cadê a placa? 10? 10 minutos. Se deixar, eu fico aqui o dia todo falando com vocês sobre esse tema. Mas a gente tem um retiro aí. É muito precioso essa experiência. Eu quero contar uma experiência para que vocês entendam a realidade que vocês vivem hoje. É necessário que vocês possam ter a clareza dessa essência, a essência do amor no coração da humanidade do homem. O homem, ele vive do amor de Deus. É o amor de Deus que fortalece e santifica a vida do homem. É o amor de Deus que vai nos salvar. Estou falando de salvação, eternidade com Deus. A tua luta, as suas batalhas, tudo que você tem sofrido hoje por amor ao Senhor. É isso que eu estou falando. Mas eu quero entrar numa realidade que aconteceu, que eu acho maravilhosa. Eu acho espetacular essa realidade. Que é o seguinte, a realidade dos anjos. Qual a semelhança dos anjos com o homem? O que os anjos passaram que o homem hoje passa? Os anjos de Deus, eles, antes, vamos colocar o seguinte, Apocalipse vai dizer o seguinte, que houve uma batalha no céu. Miguel travou uma batalha contra Lúcifer, que é aquele que era o portador da luz, chamado hoje Satanás, o inimigo de Deus. A origem de Lúcifer, ele era um anjo de Deus, um anjo de luz, era um anjo do coro celeste. É ele que comandava o louvor no céu. Era Lúcifer, um anjo de luz, na graça de Deus. Lúcifer começou a invejar o Senhor, porque ele ficou sabendo de uma situação. A teologia da igreja nos ensina que Lúcifer, sendo um dos anjos do Senhor, um dos 4 arcanjos. Quem são os 3 arcanjos?
e o quarto anjo, arcanjo poderoso, porque os 3 arcanjos são poderosos, sim ou não? Sim. O quarto arcanjo era Lúcifer. Ele era um anjo muito poderoso do céu, um serafim, que é da hierarquia um dos mais fortes. E o que aconteceu? Quando ele ficou sabendo dos planos de Deus, que Deus seria homem, se faria criatura humana, o Filho de Deus nasceria como homem, Lúcifer, ele falou assim: não servirei. Eu sou um anjo forte, belo, muito acima da criatura humana. Eu não vou servir um Deus homem. Então foi a primeira revolta de Lúcifer. O anjo, ele não é como nós, limitados. O anjo, ele é criado numa perfeição de Deus. Quando ele se decide por algo, ele não pode voltar atrás. Eu e você pecamos. Temos o arrependimento, vamos se confessar e temos a graça de recomeçar na graça de Deus. O anjo, ele tem a perfeição, um conhecimento muito elevado, e quando ele toma uma decisão, ele não pode voltar atrás. E o que aconteceu? Lúcifer, sabendo que Jesus reinaria como Deus homem, e sabendo ainda mais que ele nasceria de uma mulher chamada Virgem Maria, que seria a rainha dos anjos, ele então se revoltou contra Deus. Há 9 categorias de anjos no céu. Não vou lembrar de todas as: serafim, querubins, tronos, potestades, virtudes, anjos, principados. Talvez não vou lembrar. Arcanjos, e o último. Querubins. Lembramos. Afiado, hein? É bom, ele me apaixonei por esse rapaz. Uma bênção de Deus. Eu falei para a esposa dele: agora eu entendo você. Mas ele é o Falei, 5 minutos que eu conheci ele, eu já entrei em comunhão com ele aqui, a gente falou sobre ele uma vez. Então, das 9 categorias, Lúcifer fez a cabeça de alguns desses anjos. Pegou dos serafins, pegou lá dos anjos, das virtudes, e fez a cabeça desses anjos. 1/3 dos anjos se contaminaram pela conversa de Lúcifer, pela fofoquinha. Não vamos servir esse Deus. Olha, a gente vai ter que se dobrar diante de um Deus homem. Não, nós somos fortes, nós somos anjos. Eles são limitados a nós. E aí o que ele fez? Ele contaminou os anjos. Então houve uma batalha no céu. Olha que interessante, a palavra diz em Apocalipse que houve uma batalha no céu. Não foi na terra a batalha, foi no céu. Os anjos se confrontaram. E aí aconteceu então o que eu acho maravilhoso, a história de São Miguel, que eu não vou entrar, se aprofundar, mas São Miguel era um anjo comum entre os outros. Quando Lúcifer se levantou com seu exército, São Miguel amava tanto a Deus, que ele se destacou entre os anjos. E ele disse: quem como Deus? E se levantou contra Lúcifer, porque Lúcifer estava se levantando contra o Criador, contra Deus. Então ali São Miguel levantou seu exército, combateu Lúcifer, venceu Lúcifer, e eles foram expulsos do céu para a terra. Congela aí. Qual era a realidade dos anjos no céu? Falando do amor, que é a essência das virtudes. Os anjos no céu, eles nunca tinham visto a face de Deus. Nunca. Até a rebelião, para trás, essa batalha que teve no céu, os anjos nunca viram a face de Deus. Nem esses que foram expulsos, nem os que estavam no céu. São Miguel, São Rafael, São Gabriel nunca tinham visto a face de Deus. Por que, João Paulo? Como assim? A igreja ensina que há o terceiro céu, né? Que o primeiro céu que é a nossa realidade espiritual, o segundo céu onde os santos ficam, e o terceiro céu onde está Deus. Os anjos estavam no segundo céu, eles não tinham acesso ao primeiro céu, onde estava Deus. Mas por que Deus
convivendo com os anjos no céu, não permitia que eles vissem a sua face. Por quê? Vou te dar um exemplo. Pensa, vem aqui uma pessoa milionária aqui na frente e fala assim, ó, hoje eu quero presentear vocês. Eu tenho dinheiro, mansão, dentro dessa mansão tem todos os tesouros, ouro, diamantes que vocês possam sonhar. Essa riqueza imensa. Eu te dou uma opção, ou você escolhe essa mansão cheia de riquezas, aí você, opa, qual que é a segunda então? Ou um pinico cheio de esterco. O que vocês querem? Que comparação, né? Não dá nem para pensar. É exatamente o que aconteceu com os anjos no céu. Quando um anjo está na face de Deus, está na presença de Deus, ou melhor, ele não tem outra opção a não ser Deus. Se Deus mostrasse a sua face para os anjos, eles perderiam a liberdade, o livre-arbítrio. E uma pessoa sem o livre-arbítrio, ela não sabe amar. Ela é obrigada a viver aquilo. Então não é que Deus queria obrigar, pelo contrário, ele se ocultou da face dos anjos para que eles tomassem a decisão de amar. Ou eles serviriam a Deus, ou eles serviriam o exército de Lúcifer. Então eles foram provados no céu. E os anjos, aí que está, os anjos que foram fiéis a Deus no céu, eles tiveram a recompensa de ver a face de Deus. Um irmão catequista perguntou para mim, João, pode acontecer a revolta dos anjos novamente no céu? Não, porque hoje eles estão vendo a face, eles estão com Deus face a face. Então não tem como estar diante de Deus e escolher outra realidade. Eu e você viveremos essa experiência, a essência do amor de Deus. Nós, permanecendo fiel até o fim, até o nosso último suspiro, teremos a recompensa de ver Deus face a face. E estar diante de Deus é todas as nossas respostas, é tudo que um coração humano pode querer, é estar diante de Deus. Os anjos, eles tiveram uma recompensa. Os demônios que foram expulsos do céu, se transformaram de anjos de luz a anjos de trevas, perderam a graça da eternidade com Deus, foram condenados ao inferno. Exatamente. Então, olha bem essa realidade. Os demônios, eles sabem que o céu está fechado para eles. Eles se decidiram à escuridão. Não tem conversão. Não adianta rezar pelo Lúcifer, pelos demônios. Eles não se convertem mais. Sabe por que Deus tirou eles do céu, expulsou? Porque eles não voltariam atrás. Os demônios estavam sofrendo pela decisão deles. Então Deus exilou eles do céu. Tirou eles do céu. Então, esta é a nossa maior recompensa. Essa é a virtude. É a essência da virtude, o amor de Deus. Viveremos com Deus face a face por toda a eternidade. Olha isso que forte para a gente finalizar. Um exorcista estava exorcizando um homem possesso pelo demônio. E ali, durante a possessão, o exorcista tem a autoridade de questionar e obrigar o demônio a falar a verdade. Quando o exorcista falou para o possesso, o que você faria, vocês, né, quando é possessão é mais de um demônio, o que vocês fariam para ver a face de Deus? Para ver a face, não é para voltar para o céu, para ver a face de Deus. Os demônios responderam, a gente caminharia 1 milhão de anos por um caminho estreito, com faca, fogo, todos os tormentos, só para ver a face de Deus. Só para ver a face de Deus. Eu e você temos a graça de alcançar o céu e ver a face de Deus e viver a eternidade com o Senhor. Nós temos essa graça, os demônios já não têm mais, são condenados eternamente. Mas nós estamos sendo provados igual aos anjos. Estamos sendo provados. E lembrando, o pecado é uma criação angélica. Quem criou o pecado foi o demônio. Criou não, porque ele não tem poder. É uma invenção do demônio. Vamos corrigir. Só quem cria é Deus. O demônio ele inventou o pecado uma forma de seduzir. Por isso é difícil vencer o pecado. E por isso Deus nos deu o Espírito Santo. Porque somente pela graça de Deus, João diz assim, sem mim nada podeis fazer.
só podemos vencer o pecado pela graça de Deus. Essa é a essência das virtudes. O amor de Deus que queima no coração do homem, que impulsiona o homem à santidade, a uma vida nova em Deus, que dá a esperança de um dia estar na eternidade com Deus. É onde vamos morar por toda a eternidade. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Eu peço que neste momento que você possa fechar os seus olhos. Eu te chamo neste momento a essa experiência de reflexão diante do Senhor, a colocar no teu coração, a colocar a sua realidade de fé, as suas dificuldades. Você conhece bem a realidade que você tem vivido, as suas lutas, as suas dificuldades. Ao olhar para o coração de Deus, ao se deixar ser preenchido pelo amor do Senhor no seu coração, ao se deixar ser curado pela graça do Senhor, o Espírito Santo suscita na nossa alma uma entrega, um abandono diante do Senhor. O Senhor suscita na nossa alma uma atitude com as nossas decisões. O Senhor suscita bons hábitos, as virtudes que nos santificam, que nos levam para próximo do Senhor. Que nesta manhã, nesse dia de hoje, você possa colocar no teu coração diante do Senhor a sua realidade, conversar com o Senhor. Hoje é um dia de intimidade com Deus. É o dia que você escolheu para se retirar e se voltar ao coração de Jesus. Buscar forças. Então este é o dia de crescimento, de experiência, de encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, deixando que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre você. Nessa manhã o Senhor está quebrando as barreiras do teu coração, está quebrando as limitações, te levando a uma experiência profunda com o seu amor. Nessa manhã o Senhor te chama a se levantar das suas quedas. Nessa manhã o Senhor te diz: eu te amo e o meu amor te capacita, te fortalece. É a palavra do Senhor que vem quebrando as muralhas das nossas vidas, que quebram as correntes que nos prendiam. É o Senhor nessa manhã curando as nossas feridas. É o Senhor curando os corações feridos, angustiados. Quanta situação levou você a viver essa tristeza, essa angústia, decepções, situações que você viveu de decepções, situações que você se sentiu ferido, ferida, e neste momento o Senhor Ele toca com as suas mãos chagadas no teu coração, curando a sua dor, e vai arrancando essa angústia do teu coração, porque Deus Ele manifesta o seu amor, e o amor de Deus nos liberta de todo mal. Se o mundo, se o demônio tem oprimido a sua vida de alguma forma, te feriu de alguma forma, Jesus é o médico dos médicos, que está curando a sua ferida nesse dia de hoje, e este é o momento da graça de Deus sobre a sua vida. Este é o momento onde o Senhor Ele manifesta o amor, porque o Senhor Ele age com... Amém? Vamos lá. Essa é a carta do apóstolo Paulo, Epístola Cartas à comunidade de Roma. São Paulo está dirigindo essa carta aos romanos. Vamos entender aqui, capítulo 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Realmente está escrito: por amor de ti somos entregues à morte. O dia inteiro somos tratados como gado, destinado ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, pelas virtudes daquele que nos amou. Pois estou persuadido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem as alturas, nem os abismos, nem outras qualquer criatura nos poderá apartar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos,
a essência da virtude é a vontade de Deus. Quando falamos da essência das virtudes, primeiro vamos falar um pouquinho das virtudes. Quando a igreja coloca a palavra virtudes, ela está direcionando a um bem. Santo Agostinho ele dizia o seguinte: para que nos é dado a graça de Deus? Para fazer o bem e evitar o mal. As virtudes são hábitos que nós criamos. Mas é importante a gente entender o seguinte, que as virtudes que nós temos, ela nos é dado pelo próprio Deus a nós. É a graça de Deus que alcança o coração do homem. Nenhum cristão, ele consegue ser um bom cristão se ele não viver pelas virtudes. Vamos entender então sobre as virtudes. A igreja nos ensina que quando nós iniciamos a nossa fé, pelo primeiro sacramento da igreja, qual seria o primeiro sacramento? Quem pode me responder? O batismo. O batismo é a iniciação cristã. Todo aquele que quer servir o Senhor, que quer professar a sua fé, todo aquele que crê em Jesus e entra pela porta da igreja para fazer parte dessa igreja, ele entra pelo batismo, ele precisa ser batizado. E qual que é a realidade do batismo? É muito importante a gente entender, mas eu sou de pastoral, eu sou catequista, É importante a gente mergulhar e entender a essência das virtudes. Quando você é batizado, você deixa de ser criatura e se torna filho amado de Deus. Você deixa de ser criatura, passa a ser filho amado. Deus te acolhe nos seus braços. É importante a gente entender que a igreja, ela foi criada como um meio de salvação para a humanidade. A porta da salvação é a igreja católica, é a igreja mãe, é a igreja com mais de 2000 anos de história. Mas João Paulo, você está dizendo que a igreja católica é a igreja verdadeira? Sim. Estou convicto que a igreja católica é a igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 16, 18, tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, Jesus está fundando a sua igreja sobre Pedro. Pedro é o primeiro papa da igreja católica. De Pedro até o nosso atual papa, qual é o nosso atual papa? Papa Francisco. São 266 papas na história da igreja. Então a igreja tem 2000 anos. Mas e a igreja dos nossos irmãos protestantes? A primeira igreja evangélica, ela surgiu em 1517 por Martinho Lutero. Foram a igreja luterana. Com 95 teses, Lutero deixou a igreja católica, que ele era monge, era padre, deixou a igreja católica, desobedecendo a igreja, ele começou a igreja protestante. Protestou contra a igreja católica. Então, fundou a primeira igreja protestante. Depois se juntou a Calvino, e aí vieram as igrejas protestantes, e são milhões hoje de igrejas protestantes. Mas a nossa fé católica, ela segue uma linha. Em todo mundo, ela segue a mesma liturgia. Sim ou não? Sim. Olha que tremendo, a comunhão da nossa igreja. Quem é o nosso Papa? Papa Francisco. A igreja tem o pontifício, que é aquele que faz a ponte entre a humanidade e Deus, que é a boca de Deus para orientar as suas ovelhas, e nós somos o povo de Deus. Então o Papa, ele tem essa palavra Papa, que significa Pedro, apóstolo, príncipe dos apóstolos, é o significado da sigla Papa. Então Pedro, ele recebeu de Deus, ou melhor, de Jesus, a graça de ser o primeiro Papa. O que fosse ligado na terra, seria ligado no céu. O que ligasse no céu, seria ligado na terra. É a autoridade espiritual que nos liga a Deus. Então, a Igreja Católica tem essa missão de levar a conversão para o mundo.
É a porta de entrada. Por meio da igreja viveremos os sacramentos, viveremos a experiência de cura e de resgate. Os sacramentos da igreja estão no tempo messiânico. Iniciou com Jesus e vai terminar quando Jesus voltar na sua segunda vinda. Então, a experiência dos sacramentos é a experiência de santificação do povo de Deus. É daí que nascem as virtudes. Qual o primeiro sacramento de iniciação cristã? Então, o batismo nos leva a ser filhos amados de Deus. Quando você é batizado, o seu pecado original, ele é apagado. Aquele pecado que herdamos de Adão e Eva, no seu batismo ele é apagado. Olha que graça que temos pelo batismo. Mas João Paulo, se o pecado original em nós é apagado no batismo, por que eu peco ainda? Porque tem as sequelas deste pecado original. O pecado original é apagado, mas ficam as sequelas. O apóstolo Paulo nos ensina que são as inclinações que temos diante do pecado, a fraqueza que temos diante do pecado. Então, Jesus, ou melhor, a Santíssima Trindade, Deus, Pai, Jesus sendo Filho, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, a comunidade da Santíssima Trindade veio resgatar a humanidade, que estava perdida devido ao pecado. Sabe como é chamado no grego a igreja? Igreja no grego significa carol. Carol significa Deus convocando a humanidade a voltar aos seus braços. Jesus, quando está na cruz, ele está de braços abertos, recebendo toda a humanidade para ser salva pelo seu sangue derramado no alto da cruz. Então, através de Jesus, temos a graça de entrar no céu novamente. Porque no Antigo Testamento, para se purificar dos pecados, eram mortos animais. O povo do Antigo Testamento, que acreditava em Deus, o povo que buscava Deus, se purificava dos pecados de uma forma simbólica, mas o cordeiro imolado foi morto para a salvação da humanidade. Quem é o cordeiro imolado? Jesus. Através do sangue de Jesus já não foi mais uma forma simbólica. Não é mais uma forma simbólica. Por mais que as pessoas se cobrissem com o sangue dos animais, era uma forma simbólica de obediência, de temor a Deus. Mas com a morte de Jesus na cruz, Jesus levou sobre si todos os pecados da humanidade. Ele pagou com seu sangue pela nossa salvação, assim abrindo as portas do céu para que podemos entrar novamente no reino celeste, voltando aos braços do Pai. Mas era necessário preparar, restaurar o povo de Deus, e aí que entra os sacramentos. Então, a partir de Jesus se inicia o sacramento do batismo. No sacramento do batismo, deixamos de ser criatura, passamos a ser filhos amados de Deus. E aí recebemos de Deus a maior graça, que são as virtudes. Como é chamado? Aquele que é batizado, ele recebe de Deus as virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade, que é o amor. Olha que tremendo isso! Sabe por que você hoje é um cristão que vive não somente no natural, não somente a visão limitada, mas vê o sobrenatural? Você confia em Deus, você entra no mistério do coração de Deus, porque você tem o dom da fé. Você recebeu de Deus a virtude da fé. Você recebeu de Deus a virtude da esperança, de confiar que há algo maior do que você vive aqui. São Paulo disse: é só para essa vida que temos vivido, somos os mais dignos de lástima, de pena. Mas ele sabia que não é só para essa vida que sofremos, mas sofremos para estar com Deus um dia no céu, vivendo a eternidade com Deus. Por isso o Senhor nos deu o sacramento e nos deu as virtudes. Então você tem a graça dada pelo próprio Deus. Não foi algo que você buscou quando você entrou na Igreja Católica. Não foi algo que você comprou, que você conquistou. Não, foi dado por amor de Deus. Deus te deu o dom da fé. Deus te deu
o dom da esperança e te deu o amor que está no teu coração, que são chamadas virtudes teologais. Então,